Sebastian Stoutner detém o recorde mundial com uma onda de 26,21 metros, surfada na Nazaré, Portugal, uma parede de água equivalente a um prédio de 8 andares. Meus amigos, vocês estão curiosos para saber como alimentar adequadamente atletas que enfrentam monstros aquáticos capazes de gerar forças comparáveis a um acidente de automóvel? De onde vocês estão assistindo este vídeo hoje? Deixem nos comentários sua localização, pois o que vamos descobrir sobre a alimentação em ambientes extremos pode inspirar vocês a repensar como nutrem seus próprios corpos para desafios intensos. A Nazaré é cada vez mais procurada por surfistas, fotógrafos e turistas de todo o mundo, e não é à toa. Durante o inverno europeu, entre outubro e fevereiro, esta pequena vila portuguesa de cerca de 15 mil habitantes se transforma no epicentro mundial do surf de ondas grandes. As temperaturas da água atingem seu ponto mais frio em março, variando entre 13 a 16 graus Celsius, enquanto a temperatura do ar durante o inverno se mantém por volta de 15 graus Celsius. Imaginem, meus caros, surfistas mergulhando em águas geladas, vestindo trajes de neoprene de 4 a 5 milímetros, enfrentando condições que exigem cada caloria de energia disponível em seus corpos. O famoso Canhão da Nazaré, um dos maiores do mundo, cria um fenômeno geológico único. Este desfiladeiro submarino amplifica as ondulações do Atlântico Norte, gerando ondas de até 30 metros de altura. Para contextualizar essa magnitude, meus companheiros, estamos falando de ondas mais altas que a estátua de Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O ambiente é tão hostil que a World Surf League só programa eventos com ondas de pelo menos 8 metros, emitindo alertas com apenas 72 horas de antecedência. Neste cenário extremo, cada detalhe conta, e a alimentação pode ser a diferença entre uma sessão épica e uma tragédia. Vamos mergulhar nos números que poucos conhecem sobre o gasto energético destes atletas. Durante uma sessão típica, o surfista pode passar mais de 85% do tempo remando. Não estamos falando de uma remada recreativa. São remadas intensas contra correntes poderosas, em águas geladas que sugar a energia corporal mais rapidamente que qualquer outro ambiente. O surf é um desporte que exige muita força física e resistência, e uma alimentação adequada é fundamental. Em Nazaré, estes desafios se multiplicam exponencialmente. Um surfista de 80 quilos pode queimar entre 600 a 800 calorias por hora durante sessões intensas de ondas grandes, sem considerar o gasto adicional para manter a temperatura corporal em águas frias. Um desportista deve ingerir ao longo do dia entre 60% e 70% de hidratos de carbono, 15% e 20% de proteína e 15% e 20% de gordura saudável. Para os guerreiros de Nazaré, essas necessidades se intensificam. Podem consumir entre 4.000 a 6.000 calorias diárias durante os picos da temporada. O interessante, meus amigos, é que o pico do inverno é mais perto de dezembro, com tempestades em alto mar mais rigorosas. Durante este período crítico, surfistas do mundo inteiro se congregam nesta pequena vila, criando uma demanda alimentar única e específica. A preparação alimentar para enfrentar as ondas gigantes de Nazaré começa muito antes do amanhecer. Muitos surfistas não têm fome ou têm preguiça de preparar algo para comer antes do surf cedo, mas na Nazaré, este erro pode ser fatal. Para estes, vai a dica de tomar um copo de 350 ml de suco de uva integral, ou suco de laranja, ou 2 colheres de sopa de mel seguidas de água, uma solução rápida para surfistas que acordam às 5 horas da manhã, monitorando previsões oceânicas. A estratégia mais eficiente envolve o que os nutricionistas chamam de carregamento de glicogênio. Uma boa alimentação deve fazer parte da vida de um surfista, mas os dias antes de um exercício intenso devem-se fazer algumas alterações, tais como um aumento da ingestão de hidratos de carbono. Devemos caprichar bem nos carboidratos na parte da noite para carregar bem os estoques de energia. O glicogênio muscular.
Meus caros, estamos falando de massas integrais, batata doce, aveia, frutas e até aquele chocolatinho esperto noturno que os surfistas locais tanto apreciam. 3 horas antes de uma sessão, o protocolo típico inclui 150 gramas de aveia com banana e mel, ovos mexidos, torradas integrais e um shake proteico. O objetivo? Garantir energia sustentada sem sobrecarga digestiva. Aqui encontramos um dos maiores desafios logísticos do surf extremo. Há restaurantes a mais de 500 metros, mas normalmente estão muito cheios em dias de ondas grandes. A solução? Recomenda-se levar um kit com água, snacks e frutas numa mochila para passar o dia. Entre as sessões, que podem durar 3 a 4 horas cada, os surfistas implementam o que chamam de alimentação tática. Como você orienta aqueles surfistas que pretendem surfar muitas vezes no mesmo dia? Alimentar-se a cada 3 horas de refeições leves. Algumas boas opções de lanche para os surfistas incluem frutas de casca rija e sementes, bolachas de cereais integrais, barras energéticas e iogurte grego. Na Nazaré, estas opções ganham adaptações locais fascinantes. Uma ótima, muito carboidrato para reposição, junto com eletrólitos e muitas vezes cafeína. Este muito bom para concentração e dá um gás extra. Assim, os surfistas descrevem os géis energéticos que consomem literalmente entre ondas gigantes. O aspecto mais impressionante: em longas sessões de treino, o surfista deve comer qualquer tipo de alimento como géis, barras energéticas, uma peça de fruta, mesmo com adrenalina correndo pelas veias após enfrentar ondas de 20 metros. Meus companheiros, eis o paradoxo mais curioso deste ambiente extremo. Surfistas cercados por água, mas enfrentando um dos maiores riscos de desidratação do esporte mundial. Uma das preocupações comuns entre os surfistas é a desidratação, especialmente em condições de calor. Em Nazaré, mesmo com temperaturas baixas, a desidratação é um inimigo silencioso. O frio masca a sede. O esforço é intenso e muitos surfistas esquecem completamente de beber água. A desidratação acarreta dor de cabeça, capacidade de raciocinar que onda pegar, que manobra dar, leitura da onda comprometida. Imaginem o perigo: perder capacidade de discernimento diante de uma onda de 25 metros. Com menos água no corpo, menor volume de sangue circulando no organismo, menos nutrientes e oxigênio vão para os músculos, menos energia para performar. O protocolo de hidratação em Nazaré é meticuloso. 500 ml de água 1 hora antes da sessão, 200 ml a cada 30 minutos durante a atividade e reposição imediata de 150% do peso perdido após as sessões. Os surfistas experientes carregam garrafas térmicas com bebidas isotônicas aquecidas, uma adaptação inteligente para o clima gelado português. Após o surf, a ingestão nutricional deve ser focada na reidratação e recuperação muscular. Recomenda-se que o surfista inicie a reposição de carboidratos e líquido o mais rápido possível após sair da água. A famosa janela anabólica ganha importância crítica em Nazaré. Meus queridos, após enfrentar forças comparáveis a acidentes automobilísticos, os músculos precisam de reparação imediata. Muito carboidrato simples como arroz branco, pão branco, batata baroa ou inglesa. Este é um processo para paralisar o catabolismo que acontece durante o surf. O protocolo pós-sessão dos profissionais inclui, nos primeiros 30 minutos, um shake com 40 gramas de whey protein, 80 gramas de carboidrato simples e 600 mililitros de água. Consumir proteína nos dias de pós-treino. Para ajudar a recuperação muscular é fundamental aumentar a ingestão de alimentos ricos em proteína nas primeiras horas após o treino. A refeição seguinte, consumida dentro de 2 horas, é substancial. Almoçar arroz sem feijão pode dar indigestão. Macarrão, batata com peixinho ou frango grelhado e saladinha temperada com limão e pouco de azeite de oliva. Aqui encontramos uma das contradições mais fascinantes do surf extremo em Nazaré. Por um lado,
Temos atletas que viajaram milhares de quilômetros, alguns patrocinados por marcas milionárias, usando equipamentos de última geração. Por outro, enfrentam uma realidade alimentar surpreendentemente rústica. Há restaurantes a mais de 500 metros, mas normalmente estão muito cheios em dias de ondas grandes. Também há pequenos food trucks a 500 metros acima da colina. A infraestrutura alimentar de Nazaré, pensada para uma vila de pescadores, fica sobrecarregada quando centenas de atletas, fotógrafos e turistas convergem para o local. No mundo em que a maioria de nós vive, o ritmo de nossas vidas dita que geralmente temos de comer fora de casa ou fugindo. Em Nazaré, esta realidade se intensifica. Surfistas milionários comendo sanduíches gelados em carrinhas de comida, porque a prioridade absoluta é estar posicionado no momento exato em que as condições se alinham. Alimentos processados e ricos em gordura. Estes podem ser ricos em calorias vazias e podem causar desconforto digestivo, o que pode afetar negativamente o desempenho do surf. O dilema nutricional é real. Manter padrões alimentares ideais em um ambiente onde a conveniência muitas vezes supera a qualidade. A comunidade de surfistas em Nazaré desenvolveu soluções criativas para seus desafios nutricionais únicos. Muitos atletas que passam temporadas inteiras na vila alugam casas e organizam esquemas de alimentação coletiva, contratando cozinheiros especializados em nutrição esportiva. Muscle Milk fornece aproximadamente o mesmo número de calorias que um pequeno cheeseburger de fast food, com um perfil nutricional claramente superior. Esta comparação ilustra perfeitamente a mentalidade prática destes atletas. Máxima nutrição com mínimo tempo de preparo. Os surfistas mais experientes criam o que chamam de despensas de emergência. Alimentos não perecíveis estocados em suas acomodações para garantir nutrição adequada independentemente das condições climáticas ou disponibilidade local. Eu gosto de nozes e sementes cruas misturadas com frutas secas, ao invés de comprometerem uma mistura pré-embalada que pode ter muito açúcar, sal ou ingredientes torrados. Uma filosofia que muitos adotaram em Nazaré, priorizando alimentos naturais e customizando suas próprias misturas energéticas. A tecnologia moderna começou a revolucionar como estes atletas abordam a nutrição em ambientes extremos. Aplicativos de monitoramento nutricional, sensores de hidratação e até mesmo análises de sangue em tempo real estão sendo incorporados aos protocolos dos surfistas profissionais. Os suplementos alimentares podem ser aliados valiosos para surfistas que buscam otimizar a resistência e acelerar a recuperação muscular. A precisão científica começou a permear uma modalidade tradicionalmente intuitiva e selvagem. Alguns atletas agora utilizam sistemas de GPS para mapear seu gasto calórico durante sessões específicas, ajustando suas estratégias nutricionais baseadas em dados reais de performance em diferentes condições de ondas. Uma consciência crescente sobre sustentabilidade está transformando as práticas alimentares em Nazaré. Através do plantio de árvores, a Ecoar compensou as emissões anuais e as viagens de Tiago Jacaré e André Paulista, certificando como os primeiros surfistas de ondas grandes compensados do mundo. Esta mentalidade sustentável se estende às escolhas alimentares. Muitos surfistas começaram a priorizar ingredientes locais e sazonais, não apenas por questões ambientais, mas porque descobriram que alimentos frescos e regionais frequentemente oferecem melhor performance nutricional. A pesca local em Nazaré fornece peixes ricos em ômega 3, ideais para a redução de inflamação muscular. Os produtos agrícolas da região centro de Portugal oferecem frutas e vegetais com alta densidade nutricional, criando uma sinergia perfeita entre sustentabilidade e performance atlética. Meus queridos espectadores, descobrimos hoje como a alimentação em ambientes extremos transcende questões básicas de nutrição para se tornar uma questão de sobrevivência e performance sob condições que desafiam os limites humanos. Em Nazaré,
onde ondas podem atingir 30 metros e recordes mundiais são quebrados regularmente, cada caloria conta, cada grama de proteína importa, e cada gota de água pode ser a diferença entre glória e tragédia, combustível, recuperação e reconstrução. São esses os 3 pilares que sustentam estes atletas enquanto enfrentam forças da natureza que poucos humanos ousariam desafiar. Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre nutrição esportiva em ambientes extremos, deixe um like neste vídeo. Compartilhe com amigos que precisam descobrir como a alimentação pode elevar performance em condições impossíveis. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre a intersecção entre ciência, esporte e aventura humana. Nos comentários, contem qual ambiente extremo vocês gostariam de explorar na próxima vez. Quais desafios alimentares mais os intrigam? Até a próxima aventura nutricional, meus companheiros.